O perdão é uma das experiências humanas mais poderosas e transformadoras. Em sua essência, perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa e muitas vezes também para quem é perdoado. No entanto, esse processo é frequentemente mal compreendido, envolto de mitos e equívocos. Muitas pessoas acreditam que perdoar significa esquecer ou minimizar a gravidade da ofensa, quando, na verdade, o perdão é uma decisão consciente de liberar ressentimentos e a raiva acumulados, promovendo a cura emocional e espiritual. Como psicoterapeuta, aqui faço parte da equipe de excelência aqui da Alfa, tenho testemunhado a profundidade e a complexidade do perdão na vida de meus clientes. Esse processo envolve reconhecer e validar a dor, entender os prejuízos causados, desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento, empatia. Perdoar não é aceitar comportamentos inaceitáveis, mas uma jornada pessoal de autocompaixão e crescimento. Bem, eu sou Thalita Dantas, sou psicoterapeuta aqui da plataforma Psicoterapia Alfa. Faço parte com muita honra de uma equipe de excelência de psicoterapeutas e terapeutas naturopatas. Se você ainda não conhece nosso trabalho, acesse psicoterapiaalfa.com ou chame no nosso WhatsApp e tire todas as suas dúvidas sobre essa equipe que tem um trabalho de competência, de excelência, com mais de 10 mil horas de formação sobre a mente humana. E o assunto de hoje é perdão. Em nossa jornada pela vida, somos frequentemente confrontados com dilemas morais e emocionais que exigem reflexão profunda e uma análise cuidadosa de nossas escolhas. Uma dessas questões cruciais é o ato de perdoar. Muitas vezes o perdão ele é revestido em uma complexidade quase que mística, como se fosse uma dádiva, que apenas alguns tão grandes iluminados podem alcançar. No entanto, quando olhamos de perto, percebemos que o perdão é, antes de tudo, uma decisão consciente, um exercício do meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, essa capacidade inata de fazer escolhas independentes, é um dos pilares que sustentam a nossa humanidade. É o que nos permite navegar pelos desafios da vida, tomando decisões que moldam nosso caráter e determinam nosso destino, nosso futuro. Quando falamos de perdão, estamos falando de uma escolha poderosa e transformadora que reside exclusivamente dentro de nós. Não é uma habilidade mística, não é um privilégio reservado a poucos, mas é uma opção que todos, simplesmente todos nós temos a capacidade de fazer. Perdoar ou não perdoar é uma decisão que brota do meu coração, mas é guiada pela mente. Não se trata de um sentimento que nos invade passivamente, mas de um ato deliberado de vontade, ou seja, você precisa querer. É um compromisso que fazemos conosco mesmo, de liberar ressentimento e a dor que nos prende a um passado. É uma escolha de deixar de lado a amargura que corrói nossa paz interior para abrir espaço para uma cura e um crescimento. Há aqueles que veem o perdão como uma tarefa hércula, acreditando que exige uma força sobre-humana ou uma santidade inalcançável. Entretanto, essa visão só serve para obscurecer a verdade natural do perdão. Ele é essencialmente uma decisão que pode ser difícil, sem dúvida, mas ainda assim é uma questão de escolha consciente que cada um de nós devemos fazer. Muitas pessoas se enredam na complexidade do perdão porque nunca decidiram verdadeiramente em seus corações que desejam perdoar. Elas permanecem presas em um ciclo de dor, ressentimento, esperando que o tempo, a justiça ou algum outro evento externo as libere dessa carga. Contudo, a verdadeira liberação vem de dentro, é você que precisa permitir isso. O primeiro passo para perdoar é reconhecer que temos essa escolha à nossa disposição e que cabe a nós mesmos exercer com plenitude e serenidade
esse nosso direito de escolher. Quando decidimos perdoar, estamos, em última análise, reivindicando o nosso poder pessoal. É como se eu dissesse, eu quero usar o poder que eu tenho. Estamos afirmando que não seremos definidos por nossas feridas, que não permitiremos que o comportamento de outros dite o curso de nossas vidas. Escolher perdoar é escolher liberdade, é um ato de coragem, uma declaração de independência emocional. No entanto, é importante notar que perdoar não significa esquecer ou minimizar uma ofensa. Não se trata de justificar o erro ou uma reconciliação automática de quem nos feriu. O perdão é, acima de tudo, uma liberação interna, gente. Entendam isso. É permitir que a paz, a serenidade retornem ao nosso espírito, independente das ações do outro. A escolha de perdoar é um processo que pode começar em qualquer momento. Há um tempo certo ou errado para perdoar, mas há um momento crucial, aquele que decidimos que estamos prontos para deixar o passado ir. Pode ser um processo gradual, mas o ponto de partida é sempre a decisão consciente de que queremos perdoar. Em resumo, o perdão é uma manifestação sublime do nosso livre-arbítrio. É uma escolha que nos empodera e nos liberta. Quando decidimos perdoar, estamos escolhendo viver sem as correntes do ressentimento, abrindo o coração para a cura, para a renovação. Não é uma tarefa simples, mas é uma escolha disponível a todos nós a qualquer momento. E ao fazer essa escolha, afirmamos a nossa capacidade de moldar o meu destino, exercitando o mais precioso dos dons humanos, o poder de decidir. Fica claro aqui nessa abordagem, para você que me ouve agora e está interessado nesse assunto sobre o perdão, talvez esse assunto venha te prejudicando, venha te abalando emocionalmente, venha te deixando amarrado em correntes. Fica claro que a primeira coisa que precisa ser feito é desejar perdoar. Muitas pessoas que falam sobre a complexidade do perdão nunca sequer decidiram que quer de fato perdoar. Porque todos que entram num processo de perdoar, você vê um avanço, um progresso e uma conclusão. Como até já falei em outras abordagens. Se eu digo que vou nos Estados Unidos, eu cheguei lá, ainda não. Mas o que você tem feito? Eu tirei meu visto, eu estou aprendendo inglês, já olhei no mapa, né? Já planejei as passagens, já estou aqui olhando os preços, já consegui um cartão de crédito. Então, eu estou no processo. Agora, se você nem sequer decidiu no seu coração, pode ser que você nunca nem tenha tomado essa decisão, por isso você nunca conseguiu perdoar. Porque você não decidiu se é isso que você realmente quer. Então, se você não deseja perdoar uma situação, isso é problema seu, né? Nós não estamos obrigando e nem podemos fazer isso. Se você quiser continuar com ressentimento, mágoa, não quero perdoar uma situação, não se preocupe, porque o perdão não vai vir de maneira automática. Não vai vir uma entidade se apossar de você e lhe obrigar a perdoar. Por quê? Porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Essa é mais uma das situações que deliberadamente você tem que tomar essa atitude. O que significa deliberado? Quando um pecado ele é deliberado é porque você escolheu pecar, você planejou pecar, você pensou no pecado e efetivou aquela atitude. O perdão é a mesma coisa. O perdão é um ato deliberado, ele não acontece automaticamente com o tempo. Ele não acontece de uma maneira casual, ele não acontece de uma maneira oculta, ele não acontece por acaso. É um ato deliberado, você precisa decidir no seu coração que de fato você quer aquilo. Aí sim, posteriormente, você vai seguir, né, o passo a passo, os recursos, as técnicas, os pensamentos, as emoções que precisam ser geradas para que você alcance o perdão. Mas deixando claro que muitas pessoas nunca conseguiram perdoar porque elas nunca decidiram que quer perdoar. Ficou claro isso? Mas vamos lá. Digamos que você decida por não perdoar.
Então é minha responsabilidade deixar claro que esse pacote ele vem junto, né? Ele vem junto, ele é compra um, leva dois, né? Então é um pacote que vem junto com outras coisas. Eu quero deixar claro para você, porque talvez isso esclareça para você se você não deve alterar a sua decisão de não perdoar. Assim como o perdão é uma escolha deliberada, né, que nos liberta, o não perdão é igualmente uma decisão que traz consigo um fardo, né, pesado. Quando optamos por não perdoar, exercemos nosso livre-arbítrio de uma maneira que nos aprisiona em um ciclo de amargura e ressentimento, impactando negativamente diversas esferas da nossa existência. Cada decisão tem suas consequências e escolher não perdoar não é uma exceção. Este é um caminho repleto de ressentimento e carrega um custo que se manifesta de maneira muito mais profundas e abrangentes. Eu costumo dizer, né, que a energia negativa, a energia tóxica, é como se fosse uma fumaça. Imagina uma fumaça saindo assim dos seus pés, subindo nas suas narinas. Por quanto tempo você consegue viver assim? E o tempo que você viver, você sabe que a sua qualidade de vida será péssima e tortuosa. Então, esse sentimento é uma carga negativa, é uma energia negativa que você está vivendo submersa a ela. Então, talvez por isso explique as dores, as emoções negativas, os fardos, os problemas físicos. O nosso corpo, gente, ele tem um sistema muito inteligente, inclusive no livro, né, que eu estou escrevendo, fala sobre isso. Ele tem um sistema muito inteligente de reações. Então, o que nós chamamos de doenças, na verdade, é um pedido de socorro do nosso corpo. Uma dor de cabeça pode estar te avisando que você está desidratado, pode estar avisando que você, né, talvez tomou um sol muito quente, pode estar te avisando que suas noites não estão sendo legais, você precisa dormir um pouco mais. Pode estar avisando que você está guardando sentimentos negativos. É um pedido do socorro do seu corpo, um pedido inteligente. Em vez de você morrer logo, ele vem em forma de dor de cabeça para te alertar, para dar a você a oportunidade de alterar aquilo. Vem por meio de alergias, de feridas sobre o corpo, altera o seu sistema urinário por meio de infecções urinárias. Ele afeta seu fígado, seu pâncreas, seu sistema imunológico, sua visão, sua pele do rosto, do corpo. Então ele vem avisando de diversas maneiras, dando a você a oportunidade de alterar um comportamento. Então o peso e o ressentimento, ele tem uma visão científica, isso é comprovado. O não perdão mantém vivo o ressentimento. Você alimenta monstros dentro de você. É uma emoção tóxica que corrói a sua saúde física, emocional e espiritual. Estudos científicos têm demonstrado que o acúmulo de emoções negativas, como raiva e amargura, está associado com uma série de doenças que talvez você sinta. Ou você talvez conheça alguém que sinta, né, tanta doença, tanta coisa ruim. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, por exemplo, ele documentou que o estresse crônico... O que é estresse crônico, gente? É uma pessoa que vive em estresse. Não estou falando do estresse, que existe um sistema no nosso corpo, né? Que libera adrenalina, o estresse, que é um estresse bom, causa um estresse no nosso corpo, né? Uma atividade de muito movimento, né? Tudo isso faz parte do nosso corpo. Agora, o estresse crônico, ele não é saudável. É resultante do não perdão. Quando esse estresse é resultante do não perdão, leva a doenças cardiovasculares, hipertensão, diminuição da função imunológica. Já pensou você tomar remédio para pressão arterial causado pelo não perdão? Então você troca o perdão por alguns comprimidos diários para manter a sua vida e você abre mão da sua existência, porque nem todo mundo que vive está existindo. Nem todo mundo que está respirando, ele está de fato vivendo. Alguns comprimidos estão perpetuando aqui a vida de algumas pessoas, porque ela prefere trocar sentimentos positivos por alguns comprimidos. Então ela prefere continuar nutrindo sentimentos negativos. Não, eu quero sentimento negativo. Eu vou viver com sentimento negativo. Eu não quero perdoar. Eu prefiro guardar mágoa. Eu me ofendo com tudo. O mundo para mim não presta. Hoje eu acordei morta. Hoje eu tô destruída. Não, eu quero continuar com esse hábito mesmo, tá bom? Aí, para mim não morrer logo, aí inventa uma droga que você toma comprimidos diariamente para vários tipos de doenças que isso está causando, em vez de você mudar o hábito e viver com a sua função imunológica extraordinariamente poderosa, que foi criada para te proteger sem precisar de nenhum comprimido adicional. Então você prefere viver drogado,
do que substituir por pensamentos positivos ou pela sua falta de crença. Você não acredita nisso, né? Talvez você não acredite e por isso você prefere acreditar nas drogas, né? Que talvez esteja mantendo a sua vida, deixando de lado a sua existência vibrante. O corpo, ele dá a resposta com esse estresse constante. Libera hormônios como cortisol, adrenalina, que em altos níveis e em um tempo prolongado, destrói com o seu organismo. Isso tem impacto psicológico, né? No plano emocional, a recusa de perdoar alimenta um ciclo vicioso de sofrimento. A psicologia aponta que o não perdão perpetua sentimentos de raiva, ansiedade, depressão. Estudos sugerem que a pessoa que se mantém com esse ressentimento tem muito maior probabilidade de transtorno de humor, depressão, ansiedade generalizada. Esse estado emocional negativo constante não só afeta a sua saúde mental, mas acaba com a sua mente, sua capacidade de aprendizado, acaba com seus relacionamentos saudáveis. Você não consegue desenvolver amizades, amigos sinceros, rir de verdade, ajudar, manter a gratidão, acaba com sua vida. As drogas mantêm, às vezes, a sua respiração, mas não mantêm a sua existência plena. E você já sabe que essa abordagem aqui não é para criança, essa abordagem faz parte de um contexto, ninguém aqui está falando que você não deve tomar seus medicamentos alopáticos, passado pelo seu médico, você sabe muito bem que eu não estou falando sobre isso. Estou falando com pessoas que preferem não mudar os seus hábitos, seus pensamentos e preferem manter a sua vida, a sua respiração com algumas drogas, alguns comprimidos. E fisicamente a falta do perdão se manifesta por meio de problemas dermatológicos, né? Problemas de pele, que inicia-se com a alergia, vai para eczema, vai para psoríase, vai para estresse emocional, queda de cabelo, dores musculares, dor nas costas, no pescoço, dor de cabeça, problemas digestivos, síndrome do intestino irritável, problemas gastrointestinais, insônias, distúrbio, né, do sono, alerta constante, você não consegue descansar, né, que é a incapacidade de descansar e de se regenerar adequadamente. Tudo isso é um pedido de socorro para o seu corpo. E no campo espiritual, a recusa de perdoar cria um bloqueio significativo. Muitas tradições espirituais e religiosas já ensinam que o perdão é essencial para a paz interior, para a harmonia espiritual. E quando eu falo de espiritualidade, gente, não estou falando de religiosidade. Se você conhece a Alfa, se você conhece as nossas abordagens, você sabe que nós respeitamos todas as crenças. Estamos falando do corpo humano, da mente humana, como nós, como seres iluminados, como os filhos do Criador, né? Sobre como nós fomos criados, projetados para viver, independente do que você acredita, né? Nós mantemos uma posição neutra, claro que cada um de nós temos nosso próprio posicionamento espiritual e religioso, porém nós atendemos pessoas do Brasil inteiro e de outros países, né? Pessoas que têm culturas totalmente diferente do que nós vivenciamos, mas as nossas mais de 10 mil horas de estudos nos ensinaram a tratar o ser humano como ser humano, né? Um ser pleno, um ser criado, feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Então, você de qualquer religião, é assim que a gente olha você. E no campo espiritualidade, independente de religião, todo ser humano tem uma necessidade espiritual que precisa ser saciada. A sua espiritualidade lhe permite se sentir acolhido, se sentir seguro. É sobre isso. Se sentir em paz, né? E a falta do perdão compromete a sua espiritualidade. Compromete a sua paz interior, que pode levar você a um sentimento de desconexão, de não pertencimento, de adversidade com outros seres do universo. Então, isso afeta o seu lado espiritual de uma forma que você talvez não imagine. Essa falta de paz, essa inquietação. Afeta seus relacionamentos interpessoais. Essa palavra é tão simplória, né? Relações interpessoais, que parece que não é nada. Gente, mas nós vivemos com um todo. A Terra, o planeta Terra, é um lar que habita a humanidade. Então você vive no coletivo. Não adianta você achar que você vai se isolar e você sozinho vai ser feliz, porque não faz parte da sua Constituição. Não adianta ir contra a sua própria Constituição. É como uma madeira, vamos lá, uma madeira, aquela madeira, né, bem sensível, você coloca ela na água, ela não sobrevive, ela se decompõe, não é assim? Então materiais, vários tipos de objetos e coisas têm
uma maneira natural de viver. Então, o ser humano, ele tem a necessidade de ter relacionamentos interpessoais. Então, a falta de não perdão também atinge esse campo da vida. A comunicação se torna mais difícil, a confiança, ela pode ser irrevogavelmente danificada. Você não confia nas pessoas. Frequentemente as pessoas são marcadas, taxadas por conflito, desconfiança. Os ambientes familiares geram tensão, criam um ambiente hostil, afetando negativamente os indivíduos envolvidos, terceiros, crianças, idosos, vizinhos, problemas no trabalho, aquele clima, aquela atmosfera pesada que gera próximo de pessoas que são rancorosas. Pessoas que são rancorosas, ela emana uma energia negativa, e se isso for de você, tudo bem, agora a partir desse conhecimento você tem a oportunidade de tomar uma decisão diferente. Estou falando para você do efeito poderoso e negativo que tem para dar a você a oportunidade de rever as situações, rever as atitudes, rever as emoções. A falta de perdão, a ciência comprovou que tem mostrado ser eficaz, sabe em quê? Em acelerar o seu processo de envelhecimento. Constantes emoções negativas, elas afetam os seus termômetros do tempo. Essas extremidades afetam o seu DNA. Isso tem um custo alto, porque a sua mente, a sua pele, o seu corpo, se você tem 50 anos, é como se você tivesse 80. Ah, mas eu tenho 50, eu não vou morrer agora de velhice. Mas você consegue imaginar que tipo de gente você será aos 60, 70, 80 anos? Se sua idade biológica está muito mais à frente, isso lhe dá um peso emocional, que é como se você estivesse vivendo, né, com um saco de cimento nas costas. Até onde você vai aguentar, até onde a sua saúde, que é incrível, que é inteligente, o sistema imunológico, todos os sistemas do nosso corpo é de uma inteligência surreal, incompreensível à mente humana. Então, mesmo você com cimento nas costas, você ainda está conseguindo ouvir essa abordagem e o seu corpo está ali colocando toda a força do mundo para sustentar você, dando a você tempo e oportunidade para sair desse declínio físico, emocional, mental, espiritual. Então, em suma, o ato de não perdoar, embora pode parecer uma forma de autoproteção ou de justiça, né? Porque quem não perdoa segura essa tese. Não, estou me protegendo. Não, isso não é justo. Então você segura, né, essa mágoa. Na verdade, nos condena a uma vida de sofrimento e declínio. Cada escolha que fazemos traz consigo uma série de consequências. O ato de não perdoar é uma escolha que vai impactar ou tem impactado negativamente. Quem escolhe por isso tem destruído a sua existência. Desde a saúde física, emocional, espiritual, relacionamentos. Isso é um preço alto e muito abrangente. Portanto, ao exercer o seu livre-arbítrio, é fundamental compreender plenamente o peso das nossas decisões. Escolher perdoar é optar pela liberdade, pela saúde em todas as suas formas. Já a escolha de não perdoar, embora seja um direito seu, um direito que lhe assiste, traz consigo um pacote de sofrimento que nos amarra ao passado, nos impede de viver plenamente o presente. Que possamos então refletir, né, profundamente sobre o poder de escolha, né, que está nas suas mãos, que está na sua decisão. Lembre-se, talvez você não conseguiu perdoar porque você ainda não decidiu por isso. Você está tão ocupado remoendo as amarguras da vida que você nunca parou para pensar: eu quero perdoar? Eu quero me livrar desse peso? Será que isso não está envolvido o amor próprio, a mim mesma, a minha existência plena e equilibrada? Será que eu estou trocando a minha felicidade, a minha paz interior por carregar comigo essa mágoa, essa angústia, esse ressentimento, seja de mim mesmo, por não me perdoar, seja de outras pessoas? Será que essa moeda, essa troca de moeda está valendo a pena para você? Aqui no Brasil existe, claro, o maior peso, né, aqui em questão de religião é a cultura cristã, né? Pessoas que dizem seguir a Cristo. Aqui no Brasil é a maior prevalecência, né? Inclusive da cultura católica também, né? Da religião católica, que também reconhece Cristo, né? Como um Deus, como um líder, enfim. Tem esse cristianismo, né?
como talvez a sua base, a sua crença fundamental. Mas aqui na Alfa nós estudamos, né, outras culturas, outros comportamentos. O que é que nós queremos com isso? Nós queremos pegar o que há de melhor de qualquer cultura. Isso não significa que nós apoiamos ou achamos correto tudo que essa cultura faz, não é isso. Mas de todas as culturas, de todos os seres humanos, há algo bom e proveitoso para que possamos aprender. E por isso que nós conseguimos olhar de maneira muito serena, com empatia, com clareza, com equilíbrio, com madureza, que todo ser humano tem algo bom para nos ensinar, tem alguma virtude, tem alguma qualidade. Por quê? Porque fomos feitos à imagem de Deus, somos uma centelha divina, né? Somos parte do Altíssimo, somos frutos do pensamento de Deus. Deus pensou que nos criou, então Ele pensou algo maravilhoso e criou nós, então somos maravilhosos. Então, independente da cultura ou da religião, acreditamos que todas as pessoas têm algo para nos acrescentar. Não significa que de maneira completa eu concorde, apoie, acho legal, não é sobre isso. Mas aqui na Alfa nós temos a função, o dever, a missão, o legado de mostrar empatia para todas as pessoas e encarar elas, né, de uma maneira que todos têm algo a nos ensinar ou podemos aprender com as culturas. E nós achamos muito interessante, né? Inclusive também está citado no livro que eu estou escrevendo, por isso falo disso com muita naturalidade, né? Porque é um livro que estou escrevendo que já tem alguns anos de planejamento e eu falo, né, sobre a cultura também. O conceito de perdão, ele é universal, né? Mas a maneira como é encarado varia amplamente entre culturas. Enquanto muitas sociedades ocidentais tendem a ver o perdão como algo muito difícil, muito pessoal, né? Outras culturas, como as culturas indígenas, as comunidades monásticas, adotam uma abordagem que enaltece a beleza e a profundidade desse ato. Olha que interessante. Enaltece, é como se você faz isso, então você é glorificado, você é honrado, você é parabenizado, você é elogiado por esse ato, porque é tido como algo muito honroso. Nessas culturas, o perdão não é apenas uma escolha, mas é uma prática central que sustenta a coesão social, o bem-estar emocional e a harmonia espiritual. É como se você não tivesse alternativa. Tipo assim, como assim você não vai perdoar? É como se a ausência do perdão fosse o bloqueio do oxigênio. Não existe essa possibilidade. É como que eles reconhecessem tanto que a ausência do perdão é algo tão devastador que de nenhuma hipótese você pode ficar com isso dentro de você. Entendeu? Não é como algo assim obrigatório, como se fosse algo mal, sabe? Mas é como algo muito natural no seu dia a dia, como comer, como beber água, como tomar banho, né? Temos isso como algo assim, tipo assim, como assim não vou tomar banho? Não, se não tomar banho eu vou ter doenças, vou ficar fedido, né? É algo assim que lhe inclui na sociedade. Então, o perdão é algo mais ou menos assim, né? Tentando falar para você de maneira clara. Para muitas culturas indígenas, o perdão é uma parte intrínseca da vida comunitária e da cura. Eles sabem tanto, gente, que a ausência de perdão gera doenças, que eles não aceitam que a doença fique entre eles por falta de perdão. Tipo assim, não, vamos todos perdoar, viu, gente? Porque senão a doença vai infiltrar entre nós, gente. Isso é maravilhoso demais. Eu admiro muito aspectos da cultura indígena. Os povos indígenas frequentemente veem um perdão como um ato de renovação e equilíbrio. É essencial para a manutenção da harmonia dentro da tribo e com a natureza. Talvez alguns de vocês encarem o equilíbrio como o quê? Tomar um comprimidinho, Rivotril, né? Famosinho, né? Hashtag Rivotril partiu, né? Então, opa, equilíbrio, para manter o equilíbrio eu tenho que fazer uma viagem. Para manter o equilíbrio eu vou fazer isso. Para manter o equilíbrio, tomar aqui um remedinho. Gente, os indígenas, para manter o equilíbrio, eles praticam o perdão, afastando as doenças do meio dele, da tribo. Afastando energias negativas que eles, talvez ao contrário de alguns de nós, vê de uma maneira muito mais real, quase que visível. Vê aquela energia negativa, quase que demônios circulando perto deles, como eles não querem. Então eles praticam perdão porque não querem que essa energia negativa esteja entre eles ali. Eu acho isso uma atitude muito inteligente, muito sensato, muito coeso, muito coerente com a natureza.
Já existem outras culturas, né, como o Navajo, por exemplo, pratica um ritual de cura chamado Ho'oponopono, né? Ho'oponopono já chegou aqui no Brasil, é algo muitíssimo interessante que, né, causa um relaxamento muito bom. No outro vídeo eu posso falar melhor sobre o Ho'oponopono, mas eles praticam, né, o Ho'oponopono inclusive é uma palavra havaiana que significa corrigir ou ajustar, né? Embora originalmente, né, essa palavra seja havaiana, práticas semelhantes são encontradas em muitos tipos de outras culturas, inclusive nas culturas indígenas, né? Esse ritual, ele envolve a comunidade, a pessoa que cometeu a ofensa, onde todos se reúnem para discutir abertamente o problema, expressar sentimentos, buscar entendimento mútuo, finalmente alcançar o perdão. Esse processo comunitário, né, reflete a crença de que a cura e o perdão são processos coletivos e não apenas individuais. É como se fosse assim, vamos, gente, resolver as coisas aqui, mas com o objetivo de fato de resolver, não com uma discussão. Porque é um ritual de cura, de paz, de serenidade, né? Como a própria palavra diz, de corrigir, de ajustar. Vamos colocar tudo aqui em prática como uma casa, né? Vamos arrumar a casa, né? A sensação de paz de uma casa arrumada, cheirosa, passada a pano, com todos os itens no lugar, né? Você sente uma paz, uma tranquilidade. É como se fosse organizar o ambiente. Então, muitos estudos de vários tipos, né, de culturas fortalecem a convicção de que o perdão causa uma paz, um ambiente de paz anterior muito grande, né? O perdão também na cultura monástica, especialmente o budismo e algumas partes do cristianismo também, tem visto, né, o perdão como um caminho para a iluminação, para a purificação espiritual. No budismo, o perdão está profundamente enraizado na prática da compaixão, da meditação, da gratidão. Muitos monges budistas dedicam um tempo significativo à meditação sobre a compaixão, que tem tudo a ver com o perdão, que inclui o perdão como um componente essencial para a vida. O objetivo é desenvolver uma mente livre do ódio e do ressentimento, né? Tem alguns estudos, né, de psicólogos que estudaram o budismo sobre as emoções e revelam que monges budistas que praticam regularmente a meditação da compaixão apresentam níveis, significativos, níveis baixos de estresse, de raiva, níveis altos de saúde, serenidade, paz, evidenciando os benefícios do perdão para a saúde mental e emocional. Inclusive, né, temos várias histórias muito legais, né, de comportamento de pessoas budistas que tiraram tempo para meditação. Então não é o budista em si, é o comportamento que ele leva, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode tirar tempo para meditação, para reflexão, para levar uma vida serena, para desacelerar os pensamentos. Então eles vão lá para cavernas, ou para florestas, ou para a beira dos rios, dos lagos, apreciar a natureza, tranquilizar seu coração, praticar a gratidão, declarar da sua própria boca afirmações positivas, afirmações do que eles acreditam, afirmações de paz, afirmações de serenidade. Eles não querem que essa energia negativa da mágoa, do ressentimento, não, eles querem um coração de paz, de serenidade. Então, dessa cultura a gente tem muito o que aprender, né? Inclusive, teve muitos monges, né, integrantes da Igreja Católica que na época, né, há alguns anos atrás, foram até conhecidos como os reformadores, né? Eles tiravam tempo. Olha que estalo, olha que insight eles tiveram, né? Praticando a espiritualidade, praticando a serenidade, praticando a paz interior. Muitos deles levaram a vida num projeto magnífico que foi na tradução da Bíblia, né? Muitas pessoas não tinham acesso à Bíblia. Eles chegaram ao estalo, ao insight, a uma conclusão de que poderiam empenhar-se a vida por esse ato. E muitos ficaram em castelos por meses, né? Aproveitaram, inclusive, porque eram presos, né? E ficaram ali traduzindo a Bíblia para que as pessoas comuns tivessem acesso a esse livro, né, tão maravilhoso, que tem trazido também liberdade, né, tem promovido o amor, a compaixão, a paz interior, a esperança, né, para outras pessoas. Aqui no Brasil a Bíblia é um livro muito aceitado e tem trazido consolo, né, para muitas famílias, né, onde ajuda na questão da autoestima, na questão do amor próprio, na questão da serenidade, na questão do perdão.
Então, interessante que foram essas pessoas que dedicavam sua vida à espiritualidade que chegaram a esses insights, gente. Pelo amor de Deus, tá mais do que provado que uma mente tranquila, uma mente serena, ela tem ideias brilhantes, né? Elas recebem essa serenidade, esse espírito calmo dentro de si. Então, os monges, né, e algumas pessoas têm essas práticas, mas são práticas que qualquer um de nós podemos ter, de desenvolver um coração pleno. E sobre a gratidão que os indígenas sempre têm demonstrado, né, a gratidão, eles chamam a terra de mãe terra. Por quê? Porque é produtora de alimento, né? Então, eles encaram como uma mãe que sustenta a humanidade. Então eles fazem rituais de agradecimento. Ah, Thalita, mas a terra não é Deus, não deveria ser adorado. Não estamos falando sobre religiosidade. Estou falando sobre o sentimento de gratidão, né? Eles talvez não tiveram nem conhecimento, nem acesso à Bíblia, nem acesso a nenhum tipo de religiosidade. Eles desenvolveram por si só a gratidão pela natureza, que você também pode desenvolver, que eu também posso desenvolver, em meditar, né? O quão maravilhosa é a vida, né? Para ser desperdiçada com mágoas, né, e ressentimentos. Então, se você, né, talvez se acha, né, um de nós se acha muito instruído, né, vivemos num país tão desenvolvido, com a tecnologia na palma das nossas mãos, eu preferi, né, dar esses dois exemplos, né, dos indígenas e dos monges, porque são pessoas que muitas vezes vivem distante da tecnologia, não têm o grau do conhecimento, talvez nunca ouça falar de neurotransmissores, né, de baixa autoestima, de hormônios como o cortisol. Talvez eles nasçam e morram sem nunca ter uma explicação tão profunda quanto a isso. No entanto, estão praticando na sua vida diária, mantendo a paz e serenidade nos seus corações, né? Então, para essas culturas, né, tanto as indígenas como as monásticas, né, o perdão não é apenas um ato isolado, mas uma parte fundamental, é amplo, né, de compaixão, gratidão, tem uma interconexão. Essas práticas não apenas promovem a saúde emocional e física, mas também criam comunidades mais fortes, mais resilientes, né? Então, escolher perdoar e praticar a gratidão. Por que eu falo gratidão, gente? Porque está completamente interligado. Quando você olha tudo de bom que tem na vida, não cabe mais espaço. Talvez você não perdoou porque o seu nível de gratidão ainda está pouco. Se você aumentar mais, não vai sobrar mais espaço para amargura, ressentimento, né? E aí você vai estar liberando, né, o seu sofrimento, contribuindo para um mundo muito mais harmonioso, saudável. Mas se você chegou até aqui é porque você realmente se interessa por esse assunto. Se você chegou até aqui, talvez agora você pense, rapaz, realmente eu tenho que perdoar. Eu tenho ainda motivos para perdoar. Eu tenho ainda coisas que eu ainda não consegui perdoar. Talvez você mesmo, talvez outras pessoas. Então, a partir de agora, eu quero falar para você sobre o conceito de perdão. Porque muitas pessoas também não conseguiram perdoar porque elas nem sabem também o que é perdoar. Perdão é um conceito frequentemente mal compreendido. Muitas pessoas acreditam que perdoar significa esquecer o que aconteceu. Não, gente, o nome disso é amnésia. É amnésia, é trauma cerebral, dependendo da pancada que você ganha na cabeça ou da doença de amnésia que você adquire, aí você esquece. Então, perdoar não é esquecer o que aconteceu. Algumas pessoas acham, né? Perdoar é esquecer o que aconteceu ou, pior do que isso, aceitar os erros do outro de maneira deliberada. Pode errar comigo, que eu tô aqui para receber seu erro, sua ofensa, seu distrato, né? Sem questionar nada. No entanto, o perdão é um processo muito mais profundo do que isso, que não implica em minimizar, ignorar ou esquecer ofensas cometidas contra nós. E claro que isso inclusive nos protege, né? Você tem uma amiga que foi na sua casa e roubou um item. Aí você esquece, ignora, não perdoa, você chama todo dia ela te rouba algo e você vai continuar assim? Não, isso não seria um ato inteligente. O ser humano ele é dotado de inteligência e você precisa exercer a sua inteligência, inclusive no seu ato de perdoar. Perdoar é uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimento, raiva e vingança em relação a uma pessoa ou um evento que nos causou um dano. Não se trata de apagar o ocorrido da memória ou aceitar comportamentos inaceitáveis. Pelo contrário, o perdão é um ato de autocompaixão e de recuperação emocional que permite o indivíduo seguir em frente sem ser constantemente assombrado pela dor do passado. Se você tiver dúvida, volta esse trecho aí porque é forte, viu? Perdoar envolve reconhecer o dano.
Gente, reconhecer o dano. É essencial reconhecer e validar o sentimento de dor, de injustiça que surgem de uma ofensa. Não se trata de negar a experiência ou a dor que causou, mas sim aceitar a realidade do que aconteceu. Em palavras simples, é o seguinte: você sai ali daquele ambiente, tenta enxergar a situação. O que foi mesmo que aconteceu aqui? Vamos lá. O que aconteceu aqui? E você olha para a situação, para você compreender o que de fato ocorreu. Liberação do sentimento. O perdão é, sobretudo, um processo interno. Viu, gente? O perdão não é um processo externo. Ele envolve deixar de lado o ressentimento e a raiva. Então, você precisa deixar de lado, deixar ir, não sentir isso. Estabelecer limites saudáveis. Perdoar não significa permitir que o comportamento prejudicial continue. É importante estabelecer e manter limites para se proteger de futuras ofensas ou danos. Você precisa desenvolver estratégia de enfrentamento. Lidar com traumas do passado de maneira saudável requer estratégia eficaz de enfrentamento, como terapia, prática de mindfulness, técnicas de autoajuda, respiração consciente. Pode auxiliar na recuperação e no fortalecimento emocional. Com o passar do tempo, vamos nos sentirmos mais resilientes, menos afetados pelas situações. E isso nos gera um crescimento pessoal e espiritual. O perdão ele é uma oportunidade para crescimento seu, evolução sua. É uma prova de amor próprio. Nos permite aprender com essas experiências dolorosas e desenvolver resiliência, compaixão, tanto para nós mesmos como para outros. Por exemplo, estabelecer limites saudáveis. O que é que eu posso fazer? Parte crucial do perdão é a capacidade de estabelecer limites claros e saudáveis. Esses limites nos ajudam a nos proteger o nosso bem-estar emocional, físico, nos garante que não nos tornemos vítimas de maneira recorrente, né, de comportamentos nocivos. Porque muitas vezes, gente, também, o que é que acontece? A pessoa, né, erra contra mim de maneira grave. Eu não estou falando de vitimismo, não estou falando de mimimi, eu não estou falando de você se ofender com tudo. Outras abordagens já deixaram claro isso. Estou falando de fato de uma situação acentuada, né? Aí cometeu, você permite de novo, você está permitindo aquilo, você também é responsável por isso, né? Se você não estabelecer limites saudáveis. Então aconteceu uma, duas, agora você vai pensar, elaborar estratégia e tomar uma decisão. E para você desenvolver esse limite saudável, é importante você se expressar de maneira assertiva o que é aceitável e o que não é aceitável nos relacionamentos. Em alguns casos de abusos constantes, né, e persistentes, prejudiciais, você pode decidir reduzir ou até mesmo cortar contato com a pessoa envolvida. A pessoa não entende você, não te compreende, te magoa, te prejudica constantemente. O que é que você está fazendo lá ainda? Então você pode reduzir, né, além de impor limites. Não resolveu? Reduz e, se for necessário, se distancia. Priorize, né? Isso é autocuidado. Priorize as suas necessidades, o seu bem-estar, né? O seu lado emocional, para que você tenha equilíbrio para seguir a vida, né? E elabore estratégias de enfrentamento. Aqui na Alfa, a gente tem pessoas que vêm fazer terapia para poder entender de maneira mais profunda que estratégias seriam essas, né? De explorar como entender essas emoções dolorosas, como desenvolver essa estratégia de enfrentamento. Praticar o mindfulness, meditação, que é prática e pode nos ajudar a reduzir o estresse crônico, a ansiedade, vai nos proporcionar mais clareza, aceitação, serenidade, né? Tem outras técnicas, como por exemplo, de escrever as nossas experiências e sentimentos. Já falamos aqui em outras abordagens o efeito poderoso de usarmos todos os recursos cognitivos que temos. Ver, ouvir, escrever, falar, declarar, alguns movimentos mostram para o nosso corpo, para a nossa mente quem nós somos, o que nós queremos, quais os limites estamos impondo. Esses exercícios, quem é cliente aqui da Alfa, que pratica, tem resultados inquestionáveis e poderosos. Agora, só ouvir e não colocar em prática não tem efeito, não é um amuleto. Não é um amuleto que você anda carregando no pescoço e acha que tem algum efeito sobre você, né? O efeito poderoso está na ação, tá bom? E claro, tem um suporte também social, emocional. Conecte-se com pessoas, gente, que lhe faz bem, pessoas que lhe fazem crescer, pessoas que lhe acrescentam, né?
Tem um ditado que fala assim: encosta em pau que dá sombra. Ninguém encosta um pau seco, uma árvore seca. Você quer se encostar numa árvore frondosa, que abaixo daquela árvore o clima é agradável, você se sente aconchegante ali. Então liberte-se de relacionamentos tóxicos que só lhe sugam, só falam palavras negativas. Crie novos vínculos de amizade, ou ajude essas pessoas a mudarem. Cuidado para não ser infectado, reinfectado talvez, né? Mas tem um grupo também social que lhe ampara, né? Que não lhe ampara no sentido que você vive doente, a pessoa tem que lhe amparar. Não é sobre isso. É que existe um suporte mútuo, né? Ambos têm o que oferecer. Tudo isso vai te ajudar também a desenvolver o amor próprio, estabelecer limites, né? E perdoar não é aceitar todos os erros. É importante salientar que perdoar não significa aceitar, justificar e ignorar comportamentos errados de outros. Não é sobre permitir que a injustiça passe despercebida ou sem consequências. É possível perdoar e ainda assim buscar por justiça se necessário. Manter os limites que protegem sua integridade e dignidade. Perdoar, antes de tudo, é um presente que damos a nós mesmos. É uma escolha de não permitir que o passado controle o seu presente e o seu futuro. Trata-se de liberar um peso do ressentimento e abrir caminho para a cura, para a paz, para o crescimento pessoal. Perdoar, né, quando decidimos fazer isso, estamos escolhendo a nossa saúde emocional, física e espiritual. E não simplesmente aceitando erros sem limites. Perdoar é um ato poderoso e transformador que envolve muito mais do que esquecer, aceitar ou ignorar. Trata-se de um processo consciente e deliberado de liberação de ressentimento e raiva, enquanto se estabelece limites saudáveis, utiliza-se estratégias de enfrentamentos, né? Quando você escolhe perdoar, não estamos aceitando todos os erros de maneira sem limites, mas sim optando pela nossa própria paz e bem-estar, cultivando assim um futuro muito mais pleno. A partir de agora, vamos falar de maneira prática. Aqui nas abordagens sempre a gente tenta falar de maneira prática para que você se imagine, se veja. Seja humilde, reconheça onde nesse contexto todo você se encontra. A gente só muda quando reconhece, quando assimila, quando inclina o coração para receber a informação. Então, em tudo que eu já falei aqui agora, pense onde eu estou nessa linha do tempo. Né? Falta-me realmente perdoar alguém, alguma coisa, eu mesmo, meu passado, meus pais, meus irmãos, né? Pessoas, né? Gente que me devia, enfim, né? Pense sobre isso para que você se veja nesse contexto. E se você chegou até aqui com o desejo de fato de perdoar e se livrar desse ressentimento, vou falar aqui sobre 7 passos, né? É um guia, né? Detalhado e transformador. A Alfa elaborou aqui, né, um guia simples para que possa te nortear. Você pode acrescentar itens nesse guia de acordo com a sua situação. Você pode ignorar algum desses passos se você tiver algo melhor para substituir. Mas nós elaboramos para que fique algo palpável, algo visível, algo que você possa notar, um direcionamento para que você possa se nortear, tá bom? Porque o perdão é realmente uma jornada complexa, mas é poderosa, que nos libera realmente de garras do ressentimento, da dor emocional, né? Como já falamos, não se trata de esquecer, de ignorar, de minimizar o que outras pessoas fizeram com a gente. Não é nada disso. Combinado? Então, o primeiro passo no perdão, você precisa compreender a situação. Para que o perdão ele seja genuíno, é fundamental que você esteja realmente ciente de sua condição de vítima. Thalita, você sempre fala que não é para ficar se vitimizando. E quero reforçar que o objetivo aqui não é se vitimizar, ok? Mas vamos lá. Eu tô atravessando a rua na faixa de pedestres, vem o carro e me atropela. Eu sou o que naquela hora? A vítima, não é isso? Eu não posso passar agora a eternidade dizendo: eu não estudei por causa daquele acidente, eu não tenho nada por causa daquele acidente, o mundo todo, ninguém é atropelado, somente eu, porque acontece sempre coisas ruins. Não, isso é vitimização. Estamos falando aqui de maneira sensata, gente, plena e equilibrada. Use desenhos, use anotações. Estamos falando vítima em um processo real, não imaginário, tá bom? Um processo real que aconteceu. Então você precisa entender aquele contexto e identificar que de fato você foi uma vítima. E como eu disse, né? Isso significa que a situação deve estar concluída e você deve estar distante da ofensa. Se você ainda está no meio da experiência traumática, a clareza necessária para perdoar pode não estar presente. Por exemplo, se você deseja perdoar seu marido porque ele teve um amante,
o processo será diferente se ele ainda estiver com a amante. A conclusão do evento permite uma avaliação clara e objetiva. A ciência psicológica sugere que o distanciamento temporal e emocional de uma situação dolorosa ajuda a reduzir a intensidade das emoções negativas associadas a ela. Estudos mostram que o tempo é um fator crucial para a cura emocional, proporcionando uma perspectiva mais equilibrada e menos reativa. Vamos lá. Eu estou ainda em uma situação. Ah, menina, minha amiga se envolveu com meu namorado. Não, roubou meu namorado, né? Tá agora namorando com meu namorado, não sei se eu perdoo ela. A situação ainda está vívida na sua mente, na sua memória, e você está vivenciando. E quando eu estou falando vívida, não significa que tem 10 anos. Natália, tem 10 anos isso, mas é muito real como se fosse ontem. Pois deixa de ser real, porque não é mais real não, viu, gente? Tem 10 anos, então isso foi uma situação passada. Mas estou falando que a situação ainda está sendo vivenciada. Sua amiga se envolveu com o seu marido, um exemplo. Se você está vivenciando isso agora, existem decisões a tomar ali que não tem nada a ver com perdão, não. A decisão é fico, não fico, me distancio, né? Passo um tempo distante, ou eu fico com essa pessoa mesmo, tento resolver essa situação. Não está envolvido ali necessariamente o perdão, porque o perdão é algo que leva tempo, né? Leva tempo, e esse tempo eu não estou falando que tem que ser 1 ano, 2, 3 ou 4, tá bom? Tem que ser um tempo razoável, mas você mesmo que tem que decidir por quanto tempo você quer que essa situação lhe perturbe, né? Então, primeiramente, para perdoar ou não perdoar, você tem que estar distante da situação. E quando estou falando distante, não estou falando de quanto tempo. Quem vai decidir isso é você, tá bom? Mas a situação tem que ter uma conclusão, né? Eu perdoo meu marido que está me traindo, eu perdoo meu marido que me traiu, né? Então, se já foi passado, a situação já passou, agora você vai avaliar com serenidade a sua alternativa, o que você vai decidir. Mas é necessário compreender primeiro essa situação, combinado? E isso vale, gente, para qualquer fato, né? Ah, alguém pegou meu dinheiro esse mês, mas não me pagou ainda, não sei se eu perdoo ou deixo de perdoar. Calma, às vezes a pessoa vai pagar. Às vezes a pessoa vai pagar com atraso, às vezes a pessoa vai pagar parcelado em 10 mil vezes, né? Às vezes a pessoa realmente aconteceu um fator grave na vida dela, então desde que espere primeiro, né? Que às vezes a situação nem tem a ver com perdão, né? Exige você compreender a situação, tomar algumas decisões que não necessariamente tem a ver com perdão naquele momento, porque você ainda está vivenciando, tá bom? Passo 2, reconhecer os prejuízos. É crucial reconhecer e compreender plenamente os danos causados pela ofensa. Normalizar ou minimizar a situação impede a verdadeira cura. Por exemplo, se você foi traído, novamente a ação, né? O assunto, se você foi traído em uma relação, não deve justificar a traição se culpando por não ser atraente, não ser uma boa dona de casa. Reconhecer os verdadeiros prejuízos emocionais, psicológicos, físicos, enfim. E às vezes até mesmo físico mesmo, né? É essencial para o processo de perdão. Pesquisas indicam que a avaliação das emoções é um passo vital para a cura. Ignorar ou reprimir sentimentos pode levar a problemas emocionais a longo prazo, né? Tem uma psicóloga, né, em seus estudos sobre vulnerabilidade e resiliência, ressalta a importância de reconhecer e aceitar nossos sentimentos para superar e desenvolver um senso de autocompaixão, de estratégia. Então não adianta dizer, nem doeu. Não adianta, porque se está doendo, vai doer mais na frente. Não adianta colocar panos quentes, por assim dizer. Quando a gente tem um machucado grave, a gente vai no médico, o que ele faz? Ele abre, ele limpa, ele esfrega com álcool, ele pega agulha, une uma pele com outra, lepo, costura. Isso dói, mas esse é o processo que verdadeiramente cura. Não adianta colocar um paninho ali, né? Escondendo aquela ferida. Quando você vem abrir dias depois, está podre. Está com mofo, está com bactérias, está infectada, está pior do que antes. Então, reconhecer o dano que lhe foi causado, talvez chorar por isso, lembrar do que lhe causou, né? Se você teve prejuízos financeiros, emocionais, espirituais, físicos, é necessário você entender a gravidade, até para você decidir o que você vai fazer após isso. Quando você quer mascarar, minimizar, está lá dentro. Nenhuma ferida com panos quentes, ela cura. Ela não cura, não. Ela fica ali abafada, infectada. Então é melhor você tirar logo, ver o tamanho do prejuízo, para você ter clareza mental de tudo que lhe foi causado. Passo 3, direcionar a raiva corretamente. A raiva é uma emoção natural
e válida quando você é vítima de uma ofensa ou de algo grave. No entanto, é crucial direcionar essa raiva de maneira saudável, sem implodi-la, implodir para dentro, viu, gente? Ou redirecioná-la injustamente para si mesmo. Aceitar que você foi sim a vítima da ignorância, da irresponsabilidade, da maldade de alguém é importante. Mas isso não se deve perpetuar como um comportamento vitimista, não é isso. A raiva deve ser reconhecida e expressa de maneira saudável e depois liberada. Segundo os estudos psicológicos, a expressão saudável das emoções negativas é fundamental para a saúde emocional. Reprimir a raiva pode resultar em problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade. E claro, existem técnicas de terapia, né? Como o TCC, que ajuda a direcionar e processar emoções negativas de maneira construtiva. Ninguém está dizendo aqui para você matar ninguém, bater em ninguém, não é sobre isso. Mas existem maneiras saudáveis, né? De demonstrar, por assim dizer, né? Essa emoção negativa de maneira saudável do que você implodir, engolir seco, engole com farinha. Não é bem assim, não. Isso você está causando um câncer dentro de você e outras doenças mais, né? O câncer é uma maneira, né, muito mais impactante, mas existem muitas doenças que é um pedido de socorro, como a gente já viu aqui. Então, nada de dizer, eu atravessei naquela faixa de pedestre, tudo bem, o sinal estava fechado, eu estava na minha razão, mas eu estava com a roupa preta, por isso ele me atropelou. Eu podia muito bem estar com a roupa fluorescente, né? Tá ali com a melancia na cabeça. Quem sabe ele não teria me visto, eu não teria passado por aquilo. Então a culpa foi minha de não estar com a roupa fluorescente, né? Uma bota neon e uma melancia na cabeça. Assim seria impossível de ele não me notar naquela faixa de pedestre. Para, viu, gente? Para com isso. Em alguns casos, nós somos sim vítimas de uma situação, de uma agressão física ou verbal, né? E nada de ficar direcionando a raiva para você mesmo, tá bom? Se você foi traído ou traída por um cônjuge, não tem nada a ver com a sua aparência, não tem nada a ver com se você é boa ou não é boa dona de casa. Existe um relacionamento que deve ser mútuo e deve manter o respeito, tá bom? Se você tem pontos a melhorar, que você melhore, mas que você não justifique a traição por conta dos seus pontos negativos, tá bom? Se você foi atropelado, não tem nada a ver com que cor de roupa você estava vestido. Nada. O motorista ele tem que ser atento ao trânsito. E se você estava na faixa de pedestre, se você estava no lugar apropriado para atravessar, a culpa é dele sim. Ele é responsável por isso e não você. Tá? E outras vezes a gente também vai estar do lado do culpado. Se é a gente que atropelou, gera em nós uma responsabilidade sim, né? E não é culpa do pedestre que não estava com a melancia na cabeça, né? Então, direcione sua raiva de maneira correta, equilibrada, sensata. E não fique implodindo isso para dentro de você. E o passo 4 é parar de se sentir responsável. É bem parecido com o passo 3, né? É comum que vítimas de ofensas se sintam responsáveis pelo que aconteceu, mas isso é um grande erro cognitivo. Assumir a responsabilidade pelo erro dos outros impede a cura e perpetua o ciclo de culpa e autorreversão. Por exemplo, uma jovem, né, ela foi estuprada, né, e depois se culpa. Por quê? Porque eu saí com uma roupa que estava muito curta, né? Então, de algumas maneiras, algumas pessoas romantizam o erro de outras pessoas como o erro dos pais, por exemplo. Às vezes, quando a gente pensa em culpar um pai, uma mãe, ou responsabilizar, quando eu falo culpar, não é com aquele peso não, viu, gente? Culpar, dá à pessoa a oportunidade de assumir a responsabilidade de um erro. Entendeu? Não é culpar, perpetuando, né, aquele sentimento de não é sobre isso, gente. Estamos falando de maneira madura, sensata. Responsabilizando por um erro, né? Por uma falha, por deixar de assumir algo, né, que na época talvez ele não tivesse, né, estrutura ou instrução para isso, enfim, independente da razão que ele tenha. O meu pai, a minha mãe errou nisso. Às vezes a gente se sente culpado, só de culpar eles, a gente já se sente culpado. Só que como vamos perdoar se ele não for culpado? Né? E eu não for a vítima. Só a vítima perdoa. Só a vítima perdoa. Então, para mim, se perdoar, eu tenho que ser a vítima. Então, por isso que eu preciso compreender essa situação. Meu pai, minha mãe errou nisso, naquilo, aquilo outro. Eu perdoo eles. Vou perdoar eles por isso, por aquilo outro. Mas é necessário reconhecer esse contexto. Porque pais e mães também erram, né? Nós também erramos, todos erram. Então, entender esse contexto. Quando a mulher sai com a roupa curta na rua, ela é estuprada, de quem é a culpa, gente? O fato da jovem sair de roupa curta na rua dá o direito de alguém estuprar ela, é isso mesmo?
Claro que não, independente da sua posição social, independente da sua religião, independente se você acha certo ou errado sair de roupa curta, isso jamais dá o direito de ninguém estuprar ninguém. Ela podia sair até nua na rua. Ah, Thalita, sair nua na rua ou com roupa curta não é legal, problema seu, se você não acha legal. O problema meu que eu não acho legal. Não estamos falando sobre a minha opinião e nem a sua. Isso não importa nesse contexto. Estamos falando que isso não dá direito a outra pessoa praticar uma delinquência por causa disso. Aquela outra pessoa é um ser humano e não está te dando o direito de fazer isso. Ah, mas é porque uma roupa curta, numa mulher bonita, desperta os meus desejos sexuais. Problema seu de novo. Controle você os seus impulsos sexuais. Controle você os seus desejos. Faça terapia. Adquira o seu autocuidado, a sua autorresponsabilidade, tá bom? O seu autodomínio. Não justifique a sua delinquência, a sua atitude na roupa curta do próximo, tá bom? Independente se ele seja homem, mulher, que seja curta, que seja nua, enfim. Você é responsável pelos seus atos. Então, se eu sair de roupa curta na rua e fui estuprada, a culpa não é minha, independente do tamanho da minha roupa. E eu quero deixar isso bem claro, viu, gente? Esse é um assunto, assim, que me deixa em alerta, porque, como eu falei, nós temos que manter uma posição neutra de religião, de opinião própria, de achismo. Não estamos falando de achismo, estamos falando aqui de saúde mental, emocional, tá bom? Então, se porventura você, eu era criança, sabe? Eu fui abusada, meu parente, porque assim, eu também dava vacilo, sabe? Eu ficava na rede com ele, eu usava roupinha curta, para com isso, tá bom? Não se sinta responsável. Porque você era uma criança. Ah, Thalita, deixa eu te falar uma verdade aqui, olha. Eu não era bem uma criança. Eu era, assim, uma adolescente. Tá errado também. Tá errado também. Um adolescente, ela não tem capacidade de decidir o que é certo e o que é errado. O adulto tá muito mais preparado para isso. Não se culpe também. Tá bom? Então, parar de se sentir responsável. Se você analisou a situação e você, de fato, foi uma vítima, acabou. Você é a vítima, outra pessoa é responsável e pronto. Agora, passo 5, você já entendeu, você, né, deu tempo ao tempo, você se distanciou da situação para ser conclusiva, para você deduzir realmente que você é uma vítima e outra pessoa é responsável, né? Você parou, você direcionou realmente, né, a raiva, por assim dizer, direcionou de maneira correta. Agora vamos para o passo 5. Buscar empatia pela pessoa que lhe prejudicou. É um passo difícil? Bem provável que seja para você também, mas fundamental para o perdão. Empatia não significa, mais uma vez, gente, justificar a ação do outro, mas reconhecer a sua humanidade, as suas limitações. Tentar entender as motivações, o contexto que levaram a aquilo, né? Pode ser a ofensa ou uma atitude. Pode ajudar você a liberar sentimento de raiva e de vingança. Estudos sobre empatia, como um estudo conduzido, né, por um especialista, Simon, mostra que a capacidade de colocar no lugar do outro pode reduzir significativamente os sentimentos de hostilidade e promover o perdão. Desenvolver empatia nos permite ver outros como seres humanos falíveis também, como nós mesmos. Thalita, mas o que ele fez comigo, o que ela fez comigo, eu jamais, de hipótese alguma, de nenhuma hipótese eu cometeria. Mas eu tenho uma verdade aqui para te dizer. É totalmente possível eu e você cometer qualquer tipo de erro. Entenda isso. Eu jamais roubaria, porque meu pai e a minha mãe ensinou roubaria sim. Eu jamais cometeria uma traição. Trairia sim. Todos nós somos passivos a erros graves, drásticos, jamais imaginados ou planejados por nós. Erros que nós não vimos na infância, erros que nós não aprendemos com os nossos pais, erros que nós aprendemos a vida inteira que era errado. Todos nós estamos passíveis a cometer erros graves. O que fizeram com você, você também é capaz de fazer com outros. Thalita, mas eu já tenho 90 anos, vou morrer e não cometi. Tudo bem, você não cometeu. Mas se você tivesse mais tempo de vida, ou tivesse situações como aquela pessoa, ou se tivesse uma história daquela pessoa, ou se tivesse os traumas daquela pessoa, ou tivesse as motivações tão diferentes e diversificadas daquela pessoa, você poderia cometer, porque você é ser humano, passível a falhas.
Somos seres humanos falíveis. Então, tudo que fizeram com você, você também, como ser humano, poderia ter feito. Não se exclua, não se coloque em um nível superior. Eu jamais faria isso. Não, você não fez, você acha errado o que fez, você entende a gravidade, você não quer, você não planeja. Mas ainda assim você poderia. Porque pessoas que cometeram erros graves também, muitas vezes, não planejaram. Muitas vezes foram coisas que eles repudiaram a vida inteira. Muitas vezes foram coisas que ele, puxa vida, nunca pensei nisso. Como que eu pude fazer isso? Então, desenvolver essa empatia. Empatia, né, em alguns termos, significa sua dor no meu coração. Então, desenvolver, olhar para aquela pessoa, para a imagem, para uma foto ou uma imagem mental de uma maneira empática. Tente sentir empatia, pesquise sobre o que é empatia. Tente olhar para aquela pessoa não só olhando o contexto da sua ofensa, do que te fez, do que te causou, da dor que lhe causou. Tente olhar um outro contexto. Ah, Thalita, mas fulano é nitidamente invejoso. O que é que causa isso nessa pessoa? Que tipo de complexos faz essa pessoa sentir tanta inveja? O que essa pessoa passou? O que lhe faltou na vida que fez essa pessoa sentir isso por você? Se ela sente isso, gente, sofre. Sofre porque nenhum invejoso ele é feliz. Se ele é invejoso é porque ele falta. Se ele deseja o que é do próximo é porque ele não tem. Ah, Thalita, mas tem. O pior é que tem. Ele deseja meu copo aqui, minha xícara. Mas ele tem uma fábrica de carro. Ele tem uma fábrica de carro, mas ele não tem sua xícara. O que é que faz a sua xícara ser mais importante para ele? Que tipo de sentimento e de emoção faz a sua xícara ser mais importante do que a concessionária, a fábrica de carro que ele tem? Ah, mas assim, fulano tem tudo, mas ele sente inveja de mim, talvez da sua paz, da sua serenidade, da sua simplicidade. É porque é o que lhe falta. Uma pessoa assim, ela é feliz, então tente sentir empatia por isso. É uma tarefa fácil? Não, mas se você deseja o perdão, você vai encarar essa jornada. Se você não encarar essa jornada, é porque você ainda não deseja isso. Você não entendeu ainda que mal isso está te causando. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que você vai conseguir em um dia. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você primeiro decidir se é isso que você quer da sua vida. Se você entendeu que carregar as amarguras, o sentimento, a raiva, está acumulando doenças em você, está distanciando você também da felicidade, da alegria, da paz, da serenidade. E eu não estou aqui te falando que você tem que ser amigo íntimo dessa pessoa, já falamos isso 1000 vezes. Não. Eu, Thalita Dantas, tem pessoas que guardar raiva e ressentimento, eu tenho uma certa dificuldade mesmo. Não sei exatamente, né, tantas coisas que aconteceram na minha vida, eu não tenho tanta dificuldade. Mas muitas vezes eu preciso me policiar, porque tem pessoas que eu não devo me aproximar mais, por mais que eu queira. Tem gente que cometeu um erro contra mim, grave, me trouxe prejuízo, já avaliei tudo isso, pontuei os prejuízos que me causaram. Só que eu tenho uma grande facilidade de esquecer, e aí o que eu faço quando eu esqueço? Eu me aproximo novamente, mas não é saudável. Então eu me esforço para manter uma distância. Por quê? Porque eu quero preservar minha saúde emocional. Eu já percebi que a pessoa continua com os mesmos hábitos, com os mesmos sentimentos, independente dos traumas que ela tenha, ela não tem o direito de fazer isso comigo. Então eu preciso estabelecer limites saudáveis. E tá tudo bem, eu não preciso ser amigo de todo mundo no mesmo grau e intensidade, especialmente se eu já experimentei do veneno, do gosto amargo que a pessoa me causa. Sentir empatia não significa que você vai sentar com ela e colher com ela os traumas que ela tem, não. Não, ema, cada um com seus problemas, né? Ela vai ter que buscar terapia, tratar, engolir as realidades, aceitar que precisa de mudança, encarar a sua jornada de transformação. É uma decisão pessoal dela, não é minha. Eu tenho que encarar a minha jornada. Então, se é uma pessoa que constantemente inventa mentiras, constantemente me coloca para baixo por palavras, é uma pessoa que tem hábitos nocivos. Ah, não, mas fulano, menina, não tem culpa disso, porque olha que vida sofrida ela teve. Então agora eu vou ficar com ela. Ela me ofendendo todo dia, ela me colocando para baixo todo dia. É uma pessoa negativa. Pessoas negativas, por exemplo, tem uma atmosfera muito pesada, eu não quero para mim. Tento ajudar jogando a corda. Quer subir? Suba. Não suba, eu vou me embora. Vou seguir meu caminho. Porque eu preciso desenvolver amor próprio. Então não estamos falando aqui de você ser melhor amigo, melhor amiga
dessas pessoas. Estamos falando sobre essa situação não causar mais ressentimento, mágoa, dor. Então, quando você desenvolve a empatia, esse sentimento automaticamente ele vai se revertendo. Quando você fala de Maria que inventou uma mentira sobre você, o que pode? Inicialmente você não consegue refletir. Inicialmente é só raiva mesmo. Raiva, ressentimento, inicialmente. Agora, quanto tempo você vai perpetuar isso está nas suas mãos. É uma opção sua e unicamente sua. Depende de como você vai usar o seu livre-arbítrio. Então, se esse evento aconteceu hoje, é normal que eu fique remoendo na minha cabeça, pensando até eu colocar um basta. Não, Maria já inventou a mentira de mim. Eu já me magoei, já fui prejudicada nessa situação. Agora eu tô perdendo aqui a minha vida, remoendo a situação por 1 mês, 2, 3, 4, 5. Inclusive eu, Thalita, né, tenho uma técnica minha mesma, que eu declaro o meu momento de luto. Eu tenho essa técnica minha, viu, gente? Se vocês acharem interessante, pode estar colocando em prática. Se não, desconsiderem. Eu, Thalita, não deixo as coisas correr solto, né? Existe aquela frase... Para tudo dar um tempo, né? Dar tempo ao tempo. Mas quando a gente deixa essa corda muito solta, isso pode se perpetuar, entendeu? Ah, não perdoei fulano e assim, tudo tem um tempo, né? Eu ainda tô dissolvendo essa situação. Tem cliente que chega aqui pra gente, falando de situações que a gente pensa que aconteceu semana passada. Sabe? A pessoa tá eufórica, a pessoa espuma na boca quando fala, aquela emoção. E a gente ouve, né? Porque, puxa vida, é realmente revoltante e tal. Eita, menina, quando foi isso? Tem 4 anos. Puxa vida, você tem 4 anos sofrendo por essa situação? Você decidiu realmente que quer perdoar? Porque assim, se você decidiu, 4 anos é tempo muito mais do que suficiente para conseguir essa façanha. Porque o nosso corpo, ele é inteligente, ele entende, nossa mente é inteligente, ele segue comandos. Às vezes um pouco teimosa, às vezes um pouco resistente, mas segue comandos da nossa mente. É inteligente demais. Se você não conseguiu ainda, é porque você não colocou em prática. Se você colocar em prática, você vai conseguir perdoar, né? De um modo que aquilo não te cause mais danos emocionais, físicos e espirituais, né? Como eu falei, não é ser amigo, né? Se Maria inventou uma mentira sobre mim, hoje eu tô sofrendo ali o dano. Isso, né? Danificou a minha imagem, né? Com fulano, beltrano, cicrano, pessoas queridas. Como é que pode? Fulano agora vai pensar isso de mim. Caramba, que chato. Logo Maria, uma pessoa que eu tenho uma consideração. Puxa vida, anda na minha casa. Como pode fazer isso comigo? Meu Deus, por que Maria fez isso comigo? O que levou Maria a fazer isso? Puxa vida, eu tô muito chateada. Olha, quer saber? Eu não quero nem ver Maria, viu? Porque se eu ver Maria, eu vou falar isso. Tudo bem, gente. Esse primeiro momento é natural. Aí você vai dormir e não consegue, você fica remoendo. Você tem aqueles diálogos internos, né? O que eu vou falar com a Maria, eu vou falar isso pra Maria. Maria, como é que pode, mulher? Como é que você faz isso comigo? Nossa amizade, caramba, tantas vezes já te ajudei. Sendo na minha casa, você é uma pessoa íntima do meu lar. Como fazer isso? Tudo bem, isso é o diálogo interno que fica dentro de nós. É compreensível. Nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, talvez nos primeiros dias. Chega uma hora que eu preciso, né, voltar à minha classe, minha serenidade, ponderar, até porque eu tenho alvos na vida, eu tenho objetivos na vida, gente. Eu tenho planos na vida, eu tenho um propósito nessa vida. Minha vida agora vai se resumir no que Maria falou de mim por quanto tempo. Então é aí onde eu estabeleço um período de luto para mim, dependendo da gravidade do assunto. Dependendo da gravidade do assunto, eu determino um período de luto. Não adianta você dizer pra mim, no dia que aconteceu, ai, Thalita, para de pensar. Não, eu quero pensar, gente. Eu quero pensar, remoer, chorar, escrever, sabe? Enfim, gritar, chorar. Eu quero extravasar hoje. Então hoje eu vou fazer isso. Ah, não posso fazer, ainda bom. Vou pegar meu carro, vou numa floresta, vou num parque aberto e vou chorar, vou pegar as pedras, vou sapatear, vou chutar água. Puxa vida, por que isso comigo, tal? É normal. É a primeira fase, o primeiro estágio. Mas aí entra uma segunda fase. E esse período de luto, geralmente eu estupulo, sabe? Tem que ser muito importante na minha vida, tem que ser algo impactante para que me permita ficar assim 3 dias. Tem que ser alguém realmente a situação tem que ser grave. 3 dias de luto. Às vezes eu estabeleço meio-dia, às vezes um dia e meio, 2 dias, 2 dias e meio e o recorde 3 dias, né? Para eu vivenciar um luto de uma situação como essas que nós estamos comentando aqui, né? De uma ofensa, de algo desse tipo assim. E aí você estabeleceu esse luto, você viveu esse luto, próxima etapa. Aí tá eu aqui com Maria, na minha cabeça ainda, 3, 4 dias.
Gente, ai, que chato, né? Essa situação de Maria foi realmente muito chata, mas assim, parando pra pensar bem, o que será que levou Maria a fazer isso, hein? Será que teve algum contexto que ela não entendeu direito? Será que eu falei alguma coisa que magoou? Não que eu tô justificando. Eu estou apenas procurando compreender. Mas independente disso, Maria não tinha o direito de inventar uma mentira sobre mim. Eu só tô aqui remoendo para poder compreender melhor o fato, entendeu? Aí eu tô lá, puxa vida, agora Maria, se é inveja, minha coitada de Maria, né? Porque Maria teve uma vida assim, que leva uma pessoa a um sentimento de inveja, hein? Que leva a Maria a querer ter o que eu tenho. Porque Maria, né, puxa vida, não tem força, não tem habilidade, não tem talento, não se sente isso, né? Não tem autoestima, não tem amor próprio. Meu Deus do céu, realmente, a vida de Maria não é fácil não, viu? E aí eu começo a ponderar sobre quem é Maria, sobre a história de Maria, sobre me colocar no lugar de Maria. E em pouquíssimo tempo, provavelmente no meu caso, né, eu já não tô mais sentindo nada sobre Maria. Esqueci o assunto, não vem mais no meu coração, sabe? Ficou pra lá. Se for preciso, eu vou falar com Maria. Se for preciso, eu vou esclarecer algum ponto. Tudo bem. Atitudes que eu vou tomar já com mais serenidade, com mais classe, né? Com mais pose, com mais equilíbrio, né? Agora, se isso é um fato recorrente, né? Sobre Maria, então eu desejo agora me afastar de Maria. Não quero mais Maria no meu círculo de amigos, né? Não vou mais falar nada pra Maria, porque ela pode inventar uma mentira. Agora, se isso não for recorrente, se for um fato isolado, eu posso decidir perdoar Maria completamente e ainda manter vínculo com essa pessoa. Isso é uma decisão pessoal, onde você vai avaliar o grau de prejuízo que você teve, se foi realmente grande, impactante, né? E o quanto você deseja dar a oportunidade a essa pessoa ainda a fazer parte do seu círculo de amigos. Se você decidir que sim, beleza. Se você decidir que mais ou menos, pouco, reduzir, beleza. Não, beleza também. É algo que você vai decidir. E somente você pode avaliar essa situação, mas para isso você tem que passar por todas essas etapas, tá bom? E uma outra questão, gente, também o passo 6, o perdão não é um processo instantâneo, requer tempo e paciência. E o tempo, claro, como eu acabei de dizer, varia com a gravidade da ofensa, com a sensibilidade individual, com a história de vida de cada um, né? Tem pessoas que já têm mais, já está desenvolvido mais a questão da resiliência, então ela não se permite mais sofrer por muito tempo, não. Ela já consegue colocar um baixo naquilo e pronto. Sabe, aquele sentimento foi pra fora, ela já sabe técnicas, ela não... no meu caso, né, eu sempre encaro assim um dia muito valioso pra perder com um assunto que não vai me levar a lugar algum. Sabe, quando a gente se concentra em propósito, quando a gente se concentra nos nossos alvos, nossos objetivos, a gente começa a ver outras coisas como muito pequeno. Mas claro que isso exige uma variação de tempo, né, de indivíduo, de história, né? E esse tempo de reflexão, de processamento é crucial para a cura emocional. Não significa necessariamente estabelecer amizade, contato, né? Mas significa que essas emoções negativas não podem mais tomar conta de você, né? A psicologia positiva enfatiza a importância do tempo do processo de perdão. Pesquisadores sugerem que dar tempo ao processo de cura pode levar a uma maior resiliência e bem-estar emocional. Então não queira colocar, né, a cura no mesmo dia, na mesma hora. Permita-se vivenciar as emoções e assim depois você vai estar muito mais preparado para poder finalmente culminar aí com o perdão. E o passo 7, gente, seja forte e persistente. Perdoar existe força e persistência. É necessário lutar com o sentimento de vingança, ódio, sarcasmo. Técnicas, né, de perseverança, como lembrar dos benefícios do perdão, meditar nos resultados positivos de praticar a caridade consigo mesmo para com outros, são essenciais. A perseverança no perdão nos permite superar o ciclo da negatividade e encontrar a paz. Muitos estudos e práticas regulares de mindfulness, meditação, pode cultivar a paciência, a resiliência, né? E tudo que seja necessário para te ajudar nesse processo do perdão. E essas práticas, né, promovem a autorreflexão, a compaixão, que são essenciais para liberar ressentimentos profundos, né? Então, o perdão é realmente um caminho transformador, requer reconhecimento, validação, empatia. E esses 7 passos vão te ajudar a se livrar desse fardo do ressentimento. O nosso incentivo aqui na Alfa é que você realmente desenvolva a habilidade, o desejo, que você decida por perdoar, em primeiro lugar, por prova de amor próprio, né? Para que você tire esse saco de cimento das costas, né? E independente do que você decida depois de perdoar, que nós falamos aqui, né? Que às vezes você pode decidir reatar um relacionamento, manter, né, tudo como era antes, mesmo com essa falha da pessoa,
ou não, você pode manter um distanciamento, né? No caso de uma traição em um relacionamento, num casamento, né? Talvez você pense, né? Quais circunstâncias levaram nessa pessoa à traição? Foi um caso isolado ou um hábito recorrente? O que de bom e de difícil esses anos de casamento me trouxeram? Como está o comportamento dele ou dela hoje após o ocorrido? Ele ou ela demonstra arrependimento genuíno e a vontade de reconstruir a relação? Bem, você pode ter alternativa de comportamento. Perdoar e ficar no relacionamento. Você pode decidir dar uma segunda chance, trabalhar confiança, investir na relação. Ou você pode perdoar e não ficar no relacionamento. Você pode escolher seguir em frente sozinho, buscando seu bem-estar pessoal, mas não carregando a mágoa, né? O ressentimento, o peso do não perdão. Um colega de trabalho que inventou uma mentira, né? Um colega, de repente, inventou uma mentira para se sobressair sobre você. Bem, qual foi a motivação por trás da mentira? Ele reconheceu e se desculpou pelo erro? Como esse incidente afetou sua reputação e seu trabalho? Ou seja, quais prejuízos você teve? Esse é um histórico de comportamento semelhante com outros? Ele está disposto a mudar, a reparar o dano? Bem, você pode perdoar e manter a relação profissional, ou você pode perdoar e manter a distância. Um amigo falhou com você em um momento crítico. Vamos lá, um amigo próximo, ele não teve com você em um momento crítico da sua vida, grave, a morte de um ente querido, um caso de doença, sabe? Foi aquela amizade para a vida toda. De repente, nesse momento, ele não estava. Bem, ele teve uma razão válida para a ausência? Isso foi um comportamento recorrente ou um caso isolado? Qual foi o impacto emocional dessa falha em você? Você tinha outras pessoas para recorrer nesse momento? Ele reconheceu a falha, se desculpou? Qual o histórico geral dessa amizade? Bem, você pode perdoar e manter a amizade, né? Fortalecendo esses laços de comunicação, de amizade. Ou você pode reavaliar essa amizade, você pode perdoar. Mas decide reavaliar o nível de proximidade dessa relação. É um direito seu, você pode pensar, não, quer saber? Procurar desenvolver amizade com pessoas que possam estar comigo, porque eu sou tão autêntica, tô ali para o que der e vier. Eu quero amizade mais ou menos desse nível também. Então você vai reavaliar essa amizade ou não. Você pode pensar, não, pensando bem, né, o histórico geral dessa amizade, né, sempre foi uma amizade forte, né? Nesse momento ele pode ter se desapercebido, tal. Não é justificando, né? Na verdade, você tem que entender qual foi o grau que lhe afetou, né? Qual o grau de responsabilidade dele, ou foi contra do acaso. Então, você tem que avaliar isso também. O seu pai foi muito autoritário na infância, né? Foi extremamente autoritário durante a sua infância. Bem, ele mudou de comportamento com o tempo? Ele reconhece o impacto que o seu comportamento teve sobre você? Você conseguiu expressar seus sentimentos a ele? Qual foi o contexto de rigidez dele? Como você se sente em relação ao seu pai agora? Bem, você pode perdoar e buscar uma nova relação, construir uma relação mais saudável, equilibrada, porque você ponderou, né, e viu que merece isso agora. Ou você pode perdoar e manter uma distância saudável, né? Você tem alguns limites claros para proteger o seu bem-estar emocional. Vai continuar sendo seu pai, mas de repente ele ainda continua muito rígido, você não está disposto a estar sempre se afetando emocionalmente por isso, então você vai criar ali um distanciamento saudável, né? Você tem um parceiro negligente com suas necessidades emocionais. Ele está ciente dessa negligência? Ele tem se esforçado para melhorar? Ele está a par dessa situação? Como a negligência dele afeta sua autoestima, sua felicidade? A vontade mútua de trabalhar na relação? Demonstra empatia, compreensão das suas necessidades? Bem, perdoar e trabalhar na relação, né? Ou perdoar, mas seguir caminhos separados pode ser melhor para a sua saúde emocional. Você vai decidir isso, né? Um irmão causou um grande prejuízo financeiro, menino. Ele causou um grande dano financeiro porque foi irresponsável. Bem, qual foi a extensão desse dano financeiro? Ele reconhece, se desculpou pelo erro? Está disposto a reparar o dano? Como foi o histórico de comportamento financeiro dele? Como essa situação afetou a sua relação com ele? Bem, você pode perdoar e apoiar ele nessa reabilitação financeira, ajudar ele a se recuperar financeiramente, ou você pode perdoar e manter uma distância financeira. Você não quer mais conta de emprestar dinheiro, se envolver em nenhum tipo de finanças com ele. Ambas as opções, elas podem estar certas do seu ponto de vista, no seu contexto, né? Mas perdoar deve ser uma alternativa inteligente para você.
Um supervisor que tomou crédito pelo seu trabalho. Bem, seu supervisor, ele tomou crédito pelo trabalho que você fez. Algum colega de trabalho você fez e outra pessoa que ganhou ali os créditos. Bem, qual foi a motivação dessa pessoa ao tomar esse crédito? Reconheceu que isso foi um erro? Tentou corrigir? Como isso afetou a sua carreira moral no trabalho? Será que afetou mesmo? De repente nem afetou. Existe um padrão de comportamento semelhante? Ele já vem fazendo isso de outras maneiras? Qual foi a reação da empresa, dos superiores? Bem, pode perdoar e buscar reconhecimento, né? A maneira de você ir em busca do seu reconhecimento. Ou você pode perdoar, mas você não quer mais ficar naquele ambiente. Ele quer ir em outro ambiente, você quer ir em outro ambiente onde você seja valorizado. Um amigo espalhou um boato falso sobre você. Qual foi a intenção desse boato? Ele se desculpou, corrigiu o erro. Esse boato afetou a sua reputação. Existe um padrão de comportamento semelhante a esse, ou seja, ele já faz coisas parecidas. Como isso, né, afetou a dinâmica geral da amizade? Você pode perdoar e reconstruir a confiança. Você pode perdoar e redefinir a amizade. Você perdoa, mas decide redefinir os limites e as proximidades dessa amizade. E assim vai indo para pessoas que mentem para você, né, repetidas vezes, pessoas que de repente causou algum mal emocional, financeiro, profissional, espiritual. Então aprenda a reavaliar uma situação, aprenda a pensar sobre isso com serenidade, siga os 7 passos claros e simples que nós falamos aqui, anote no papel, mas o melhor de tudo, o conceito da Alfa aqui é que o perdão causa um bem inestimável, algo que talvez você não consiga mensurar. Os efeitos impactantes psicológicos, bioquímicos que acontecem de você é de cura, é de autocura, é de prosperidade, né? A falta de perdão deixa você amarrado no passado, te impede de prosperar, te impede de alcançar novos patamares, te impede de confiar em pessoas maravilhosas, incríveis. Gente, isso causa um bloqueio gigante. Pessoas que são constantemente desconfiadas, elas perdem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que estão vindo na sua direção todos os dias, que pessoas maravilhosas sempre existiram e sempre vão existir. Então, gerar, né, esse senso de desconfiança, de estar amarrado no passado, te impede de prosperar. Espero que essa abordagem tenha sido tão forte para você como foi para mim. Durante esse tempo que eu estou falando aqui, em algumas vezes cheguei a me emocionar, algumas vezes lembrei de situações. Espero que tenha impactado positivamente a sua vida, que você possa fazer uma avaliação emocional, psicológica, espiritual, de onde você pode melhorar nesse aspecto, de onde você pode agir agora em relação a se auto-perdoar ou perdoar outra pessoa, que você possa chegar à conclusão que o não perdão não vale a pena, o ressentimento é um saco pesado para estar carregando, né? É um saco de cimento. O seu corpo tem tentado reagir todos esses anos, mas não está fácil. Uma hora, né, vai vir uma doença grave, uma hora você não vai aguentar segurar esse saco. E é bom que você decida, de uma vez por todas, você mesma, com jeitinho, tirar esse saco daí e colocar no chão, do que você se despedaçar no chão sem aguentar mais carregar esse peso. A equipe Alfa está aqui para te apoiar nesse momento. Queremos que você se liberte de ressentimentos, de amarras do passado, que você tenha uma vida plena de paz, de serenidade, de contentamento, de leveza, de paz interior. Que todo sentimento positivo e maravilhoso venha invadir o seu coração. Invadir não, gente, você precisa permitir. É um ato deliberado, ou seja, você tem que autorizar essa entrada. Mas que quando você libera essa entrada, que esse sentimento maravilhoso invada o seu coração de paz, de serenidade, de contentamento, de confiança, de plenitude, de prosperidade, de propósito. Que você se concentre nos propósitos que você tem na sua vida, no que há de bom e de melhor em outras pessoas, que você aprenda a desenvolver limites saudáveis, sem ressentimento, gente. O fato de você não querer uma amizade próxima, não fale mal dessa pessoa, não discrimine essa pessoa, não deixe entender para todos que tudo que aconteceu, isso não faz bem. Crie um limite saudável leve.
Às vezes, o fato de você desenvolver novas amizades, novas estruturas, isso por si só já vai criando um limite saudável. Às vezes é uma amizade que você tem só ela, que isso não é saudável para você. E de repente, quando você tem um vínculo muito mais extenso de pessoas, né? De pessoas que você tem carinho, que você visita, que você presenteia, que você dá um telefonema, que você participa da história de sucesso delas, tudo se torna muito mais leve. Então, que tudo de bom e de melhor, né, aconteça na sua vida, que você permita acontecer. Que você declare com a sua boca fruto do pensamento positivo que você cultiva dentro da sua mente. Que ela desça na sua boca e venha sair dentro de você com a mais profunda emoção sincera. Que você declare coisas positivas. Que o seu coração sinta emoções positivas. Que todo o seu corpo, seus órgãos, seus sentidos venha funcionar de maneira brilhante, leve, extraordinária, para que os seus propósitos, seus sonhos, suas aspirações mais íntimas venham a se realizar sem essas correntes das amarguras, tá bom? Esse é o desejo da equipe da Psicoterapia Alfa. Se você aprecia o nosso trabalho, se você gosta do nosso trabalho, comente aqui embaixo. Diga o que você sentiu, diga o que você pensou, diga o que você planeja, diga como era você antes, que tipo de transformação você tem tido com as nossas abordagens. Tudo bem? E até a próxima.